Boa noite, querida comunidade. Que a graça e a paz de Deus esteja com vocês. Estamos iniciando um estudo bíblico que eu espero que possa edificar a tua vida, possa auxiliar no teu conhecimento da palavra de Deus, que eu desejo que seja bênção de Deus também na tua vida, no meio deste momento em que nós estamos vivendo. Nós queremos estudar juntos o livro de Tiago, são 5 capítulos no livro de Tiago, que eu convido você a já ler, talvez o livro todo, fazer suas anotações a respeito do livro, questionamentos, dúvidas, comentários a respeito daquilo que você entende de alguma parte. E se quiser compartilhar, pode ser via WhatsApp, pode ser comentários aqui neste vídeo do YouTube. Pode compartilhar comigo, com a comunidade, aquilo que você tem entendido desse texto, dos nossos estudos. Creio que será de bom grado para edificar a todos nós. Eu sou grato pela oportunidade que nós temos de estudar a palavra de Deus. Quero iniciar este momento com a palavra de oração. Senhor Deus, nós chegamos a Ti imensamente gratos pela oportunidade que nós temos de estar estudando a Tua palavra, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos abençoa com a oportunidade. Obrigado que o Senhor nos abençoa com a Tua palavra, que chega a nós de forma tão clara, de forma tão simples, de forma tão direta. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito nos oriente agora, neste momento de estudo, que possamos compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer através desse texto que fala aos nossos corações, que quer falar a nós a Tua vontade para a nossa vida, Pai. Nós nos colocamos na Tua presença, confiando no Teu amor, na Tua graça, na Tua misericórdia, que nos ensina ainda hoje, com esse texto que foi escrito há tanto tempo. Oramos no nome de Jesus. Amém. Então nós vamos estudar hoje o texto de Tiago, capítulo 1, versículos 1 a 11, o início dessa carta escrita por Tiago. E para a gente começar, então, eu vou ler o texto de Tiago 1 a 11, você pode acompanhar na sua Bíblia, caso queira. Então eu vou fazer alguns apontamentos que na minha pesquisa eu encontrei, comentários a respeito daquilo que podemos entender desse texto que está à nossa frente. Leio então o texto de Tiago, versículos 1 até 11. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos dispersas entre as nações, saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova de sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente e de boa vontade e lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão, em condição humilde, deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Até aqui a leitura, e para a gente começar então esse momento de estudo, o estudo dessa carta de Tiago, é interessante a gente ter em mãos algumas informações a respeito dessa carta, o contexto onde essa carta foi escrita, para onde ela foi enviada. Ela foi escrita provavelmente por volta do ano 60 depois de Cristo, e as cartas era talvez não o único, mas o principal meio de comunicação da época. Eles usavam muito as cartas, é por isso que a gente tem também várias cartas no Novo Testamento. Era a forma como eles usavam para orientar as comunidades que haviam sido plantadas depois da ascensão de Cristo, depois que os discípulos começaram a levar o evangelho adiante. Então as cartas eram usadas para orientar a comunidade quando um dos líderes não podia estar presente com eles. A carta de Tiago ela não tem um único destinatário, não foi enviada a uma única comunidade.
Ela é conhecida como uma carta circular que é enviada passando de comunidade em comunidade até que todos os destinatários pudessem ter lido. Eles enviavam a uma comunidade, essa comunidade lia, absorvia aquilo que a carta tinha a lhe dizer e enviava adiante até que todos tivessem lido. Boa parte das cartas do Novo Testamento são escritas para combater heresias que havia se infiltrado nas comunidades. Pessoas que estavam trazendo para dentro das comunidades de fé pensamentos contrários ao Evangelho de Cristo. Isso a gente chama de heresia, aquilo que é contrário àquilo que Cristo nos ensina, contrário ao Evangelho de Cristo. Então, boas partes das cartas de Paulo, principalmente, são escritas para combater heresias que haviam se infiltrado na comunidade de fé. Mas Tiago ele tem uma outra preocupação. Ele escreve para orientar os cristãos que estão dispersos a respeito da prática cristã, da vida de fé desses cristãos. Muitas pessoas que se diziam cristãs estavam vivendo as suas vidas da forma como eles gostariam, da forma como eles bem entendiam. E Tiago então escreve a esses irmãos para mostrar que a fé cristã ela deve ser vivida no dia a dia, tanto dentro como fora da comunidade. A fé cristã ela deve influenciar a nossa forma de viver entre as pessoas que não são cristãs. A gente não pode ser uma pessoa dentro da comunidade e outra pessoa fora da comunidade. É basicamente isso que Tiago vai instruir nos 5 capítulos dessa carta, onde ele vai falar sobre como eles devem lidar com as tentações essas que podem servir para afirmar a fé do cristão ou para derrubar ele numa vida de pecados. Ele fala também sobre os perigos da riqueza, como a gente viu no nosso texto que nós lemos. Ele fala do humilde, do pobre, ele fala do rico. Ele fala da questão do menosprezo aos pobres. Então, nesse contexto de riqueza, ele vai falar sobre os ricos que menosprezam os pobres. E ele condena também os pecados cometidos com a língua. Muitas pessoas que estavam fazendo fofoca, difamando outras pessoas, ele vai condenar isso também, que não é uma prática de quem é cristão. E ele vai falar também de uma fé sem obras. Ele fala contra uma fé que não tem obras. Tiago, por muitas vezes, foi mal interpretado. As pessoas diziam que Tiago acreditava que as pessoas eram salvas por obras. Mas se a gente ler com atenção o livro de Tiago, a gente vai perceber que não é isso. A gente vai ainda conversar mais à frente quando se tratar desse texto. Mas Tiago ele não defende que a salvação vem através das obras. Mas ele defende que aquele que crê, aquele que tem fé em Cristo, ele pratica boas obras. Então, concluindo essa parte de introdução, o autor dessa carta, Tiago, é um dos irmãos de Jesus Cristo. Ele não, durante o ministério de Jesus, ele não entendia muito bem o que Jesus estava fazendo, o que Jesus estava falando. Não foi um dos que caminharam com Jesus, não foi um dos que acreditaram diretamente em tudo que Jesus havia feito. Mas após a ressurreição, Jesus apareceu a Tiago e então ele se converte e se torna um dos principais líderes da igreja cristã, um dos mais influentes líderes da igreja cristã da época. E o texto, então, a gente vai analisar algumas partes do texto. Já vou dizer de antemão, não vou esgotar todas as possibilidades de cada versículo, não teria tempo, não teria espaço para isso. E como eu disse no início, se você tiver algum comentário, alguma dúvida, pode mandar. Na medida do possível, eu vou estar respondendo isso, eu vou estar tentando buscar respostas. Não tenho todas as respostas, mas vou tentar buscar naquilo que eu posso, tentar compartilhar aquilo que eu sei, aquilo que eu pesquiso também, e a gente juntos vai construindo um conceito a respeito desse livro. A carta, como toda carta, inclusive se nós hoje fôssemos escrever uma carta, inicia como uma saudação. Tiago inicia de uma forma comum na época, ele menciona quem escreve, para quem está escrevendo, e uma saudação. Então ele se apresenta como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso identifica que ele está ligado aos demais apóstolos, que ele não é um líder isolado. Isso identifica que ele é mais um entre um grupo de líderes dessa comunidade. Ele se entendia chamado por Cristo, faz parte desse grupo de pessoas que se entendem chamados por Cristo
Paulo também, nas suas cartas, ele muitas vezes escreve: Paulo, apóstolo de Cristo, servo de Cristo. Ou seja, os apóstolos se entendiam chamados por Cristo. Isso mostra que Tiago e os apóstolos sabiam que eles não dominavam as comunidades. Eles não eram donos das comunidades, mas eram servos de Cristo para orientar as comunidades naquilo que Cristo havia ensinado. Eles eram chamados por Cristo para ensinar as comunidades a partir daquilo que eles aprenderam de Cristo. Cristo é o cabeça. Tiago, os apóstolos e ainda nós hoje somos parte do corpo, liderados por Cristo. Nós não somos líderes, nós não somos chefes, donos da comunidade. Somos chamados por Cristo para liderar, somos chamados por Cristo para ensinar, somos chamados por Cristo para viver a nossa fé. E ele destina então essa carta às 12 tribos na diáspora, as 12 tribos dispersas entre as nações. 12 tribos, se a gente olhar para o Antigo Testamento, sempre está relacionado com o povo de Israel. O povo que foi escolhido por Deus, que foi tirado do Egito, depois foi dividido em tribos, enfim. Mas aqui não se trata apenas do povo judeu, apenas desse povo escolhido por Deus naquela ocasião, mas aqui fala a todo o povo de Deus. Qualquer pessoa que crê em Cristo como Senhor da sua vida é destinatário dessa carta. Ele está mandando essa carta às tribos dispersas, às pessoas dispersas. E nesse ponto onde a carta de Tiago é escrita, já não eram mais só judeus. Muitas pessoas de outras nações faziam parte da comunidade de fé. E ele está destinando essa carta a todas essas pessoas. Sejam elas judias ou não, elas devem ler esta carta e aprender a partir dessa carta. Ele está mandando ao povo de Deus, aqueles que creem em Deus. Então, qualquer um que tem Cristo como Senhor da sua vida faz parte dessas tribos espalhadas pela nação, tribos separadas por Deus e para Deus. Essas comunidades estavam espalhadas pelo mundo, não eram a maioria, na grande maioria das vezes, não eram a maioria nas suas localidades, e por isso, muitas vezes, era difícil viver e manter a fé em Jesus Cristo. Era difícil ser cristão num contexto onde a grande maioria não é cristão, não entende o que você vive, o que você fala, o que você prega, o que Cristo nos diz. Mas Tiago, então, com essa carta, ele busca ajudar as pessoas a viver de acordo com a sua fé em Cristo, sendo assim um bom testemunho do Evangelho de Jesus. A fé, ela se confirma na provação, Tiago vai dizer nos versículos 2 até 4. Ele convida os irmãos a se alegrarem quando estiverem sendo provados. Parece estranho a gente dizer isso, né? Se alegrem na provação, mas eu estou sendo provado, como eu vou me alegrar? E eu não quero ficar repetindo a situação do coronavírus que a gente vive, mas aqui é um exemplo que serve bastante. Como se alegrar em meio a essa situação que a gente está vivendo? Mas Tiago convida nós a nos alegrarmos. A provação, no contexto bíblico, tem o objetivo de fortalecer a fé das pessoas em Cristo. Diferente da tentação, que busca levar o cristão a pecar, busca levar o cristão a se entregar ao pecado, a se afastar de Cristo, a provação ela tem a intenção de edificar, de fortalecer a fé. E aqui Tiago fala sobre essa provação que edifica. Ele está convidando as pessoas a se alegrarem porque elas podem ser edificadas por Deus através das provações que elas enfrentam. Então, Tiago não está dizendo que elas devem se alegrar porque elas estão sendo provadas. Não se alegrem por causa da provação, mas se alegrem por causa do resultado que as provações causam na sua vida. Porque a provação é uma prova da sua fé e produz perseverança. O Evangelho de Cristo não é um evangelho de tristeza, de sofrimento. Eu vou repetir isso muitas vezes, vocês vão me ouvir falando isso muitas vezes. O Evangelho de Cristo não é um evangelho de sofrimento. Cristo diz diversas vezes, nós vamos passar por aflições, nós teremos dificuldade, teremos sofrimentos, mas Ele afirma que veio para que nós tivéssemos vida em abundância. E eu entendo que vida em abundância não é uma vida de sofrimento, é uma vida de alegria. E com isso a gente pode concluir que aquele que crê em Cristo terá sim dificuldades,
porque a fé em Cristo também não é mágica. Não é uma fé que, agora eu creio e como num passe de mágicas eu não tenho mais problemas. Não, não é isso. Mas Cristo não deseja que a gente passe a vida buscando dificuldades. Ele deseja que a gente saiba que a gente vai ter dificuldades e que Ele está conosco em meio às dificuldades. Então, a fé em Cristo não é uma vida de tristeza, de sofrimento, mas é uma vida de alegria, que em meio às alegrias, sim, terão sofrimentos, terão dificuldades, mas mesmo com as dificuldades, mesmo com o sofrimento, mesmo com a provação, a gente ainda assim pode se alegrar, porque a provação também é cuidado de Deus, é fortalecimento de Deus para a nossa vida. E quando elas surgirem, quando as dificuldades, as provações surgirem, a gente deve se esforçar ao máximo para aprender com elas e fortalecer a nossa fé em Cristo através delas. No versículo 3, o Tiago fala que a prova da fé produz perseverança. Como o Carlos disse, eu estou estudando um pouco de espanhol e eu dei uma lida no espanhol. Não li o texto em espanhol para não escandalizar vocês, o meu sotaque ainda está muito ruim. Mas eu dei uma lida no texto bíblico em espanhol e eu achei muito interessante que na versão em espanhol ele usa a palavra constância no lugar de perseverança. Constância é uma ação constante, uma ação que se repete, não é uma ação pontual. Eu vou agora fazer isso e nunca mais vou fazer. Não, é uma constância. Constantemente eu vou buscar fortalecer a minha fé. Constantemente eu vou buscar entender o que Deus deseja me ensinar através da provação. Ser constante significa manter um ritmo, manter um passo. Você mantém uma velocidade. Pessoas inconstantes, às vezes elas estão muito rápido e às vezes elas estão muito devagar. Talvez você conhece alguém que começa uma situação, a vida de fé, começa um relacionamento, começa um trabalho e no começo parece que tá a milhão, tá com todo o gás e vai correndo. Depois vai diminuindo até parar. E essas pessoas, da grande maioria das vezes, deixam as coisas inacabadas, param pela metade do caminho. Mas a constância, a perseverança, faz com que a gente ande num ritmo adequado. Nem muito rápido, nem muito devagar, um ritmo adequado, o passo certo, e que a gente chegue à conclusão daquilo que nós começamos. Que a gente conclua aquilo que nós começamos. É isso que ele diz, que a perseverança deve ter uma ação completa, deve concluir. Aquilo que Deus começa em nossa vida não vai ficar pela metade. A boa obra que ele iniciou ainda vai ser concluída. E ele fala também que a sabedoria vem de Deus. Isso é incrível, isso é algo que a gente precisa anotar, a gente precisa ter em mente. A sabedoria vem de Deus. Humanamente falando, cada pessoa reage às provações de forma diferente. A gente pode reagir a uma provação com conformismo, beleza, a vida é ruim mesmo e é isso aí, é isso aí, não tem o que fazer. A gente pode reagir com otimismo, não, tá ruim, mas vai melhorar. Tem que cuidar para não ter um falso otimismo, a casa tá pegando fogo e eu vou ficar dentro de casa porque não, o fogo vai acabar. A gente não pode ter um falso otimismo. Mas tem pessoas que reagem com otimismo, acreditando que tudo vai melhorar. Tem pessoas que reagem com murmuração, reclamam de tudo. Até se a coisa fica boa, reclama. Por que não ficou boa antes? Por que não ficou melhor? Então cada pessoa reage de uma forma diferente. Mas entender a função da provação na vida do cristão não é algo meramente humano. Não é algo que a gente consegue por forças humanas. Para a gente conseguir isso, nós precisamos de sabedoria para entender, para enxergar a vontade de Deus. E não a sabedoria humana, mas a sabedoria que vem de Deus. A sabedoria que somente Deus pode nos dar. Por isso, Tiago escreve que aquele que necessita de sabedoria deve pedir a Deus, que dá livremente. Aquele que necessita de sabedoria deve pedir a Deus, porque essa não é uma sabedoria que você adquire em livros. Não é uma sabedoria que você adquire numa faculdade. Não é uma sabedoria que você adquire com a vida. Vou vivendo e vou aprendendo, vou sendo sábio. Sim, a gente vai sendo mais sábio a cada dia nas coisas humanas, e se nós buscarmos em Deus, nós também podemos ser sábios, mais sábios a cada dia nas coisas de Deus.
mas somente com a sabedoria que vem de Deus. 3 pontos importantes aqui em relação à sabedoria e essas provações. Primeiro, as provações nos conduzem à oração a Deus, porque Ele nos ouve sem julgamento. Deus não vai julgar a gente se a gente chegar diante dele e falar: Deus, eu estou sendo provado, tá difícil, tá barra para mim, eu não vou aguentar. Deus não vai nos olhar com um olhar de julgamento. Ele nos aceita, Ele recebe, Ele entende aquilo que nós estamos passando e Ele vai nos fortalecer. Então, as provações devem nos conduzir à oração. No momento que a gente mais está sofrendo, é o momento que a gente mais precisa estar diante de Deus. No momento que a prova está mais difícil, é o momento que mais eu preciso me colocar diante de Deus. Segundo ponto, quando vamos a Deus para pedir dele o que a gente necessita, então a gente compreende que nós somos dependentes de Deus. O fato de a gente se colocar diante de Deus e dizer: Deus, eu não consigo, eu preciso da tua ajuda, coloca nós no nosso lugar. Faz com que a gente entenda que nós não somos autossuficientes. Nós somos dependentes e dependentes de Deus. A gente não tem o direito de chegar fazendo exigências a Deus. Nós não podemos, em primeiro lugar, chegar pedindo que Deus nos livre da provação. Mas nós precisamos chegar e pedir que o Senhor nos mostre o que Ele deseja nos ensinar com a provação. Sim, somos humanos e queremos que as provações passem. Não é errado a gente pedir que o Senhor nos livre, mas precisamos pedir que Ele nos ensine aquilo que Ele tem a nos ensinar, que Ele nos mostre o que Ele deseja nos ensinar. E terceiro, a afirmação de que Deus dá a todos livremente está ligada ao versículo 6, a confiança plena em Deus. Quando no versículo 6 ele diz para nós não duvidarmos, não está dizendo que nós somos fortes e suficientes para não vacilar. A gente tem as nossas crises, a gente tem as nossas faltas de fé. Em meio a uma situação que o mundo inteiro está sofrendo como agora, a gente tem os nossos momentos onde a gente se questiona: onde está Deus? Por que Deus permite? Por que tudo isso? Por que está acontecendo isso? Aquele que tem um familiar sofrendo com essa doença se questiona por que Deus deixou. Nesse fim de semana, eu recebi notícia de que um grande amigo teve o diagnóstico de que a sua mãe está com câncer terminal. Ela é uma senhora muito querida de Rio do Sul, membro da MEUC, onde eu era missionário, pastor, e realmente uma pessoa muito querida, muito importante para mim nesse tempo que eu fiquei em Rio do Sul. E de domingo até hoje eu questionei algumas vezes por quê. Até sexta-feira ela estava razoavelmente bem. Na sexta-feira ela tinha uma consulta marcada, um exame por causa de uma leve dor que ela estava sentindo. E no sábado à noite ela volta para casa com um diagnóstico de que está com câncer terminal e o médico pediu para a família: vocês querem deixar no hospital para que ela seja medicada até falecer ou vocês querem levar para casa para que ela viva feliz em casa, em família, até o final? Não sabemos quanto tempo ela vai ter, estamos orando para que ela tenha ainda um bom tempo em família. Mas por quê? Então, a afirmação de que nós não devemos duvidar não significa que nós somos fortes, mas que nós somos capazes de nos colocar diante de Deus e buscar nele, buscar dele, conhecer qual é a vontade dele para a nossa vida. A gente não vai conseguir explicar. A gente não vai conseguir responder para aquela família, não vai conseguir responder para você diante de um sofrimento que você passa. Por quê? Diante de uma falta de sabedoria que a gente tem, a gente não vai conseguir responder o porquê. Mas a gente precisa se colocar diante de Deus com fé de que Deus sabe o que está fazendo, de que Deus sabe o porquê nós estamos passando por isso. Nós precisamos pedir para que Ele nos ensine qual é a vontade dEle, que Ele nos mostre qual é a vontade dEle, mas principalmente pedir que seja feita a vontade dEle na nossa vida. Talvez vai passar, a gente não vai entender, mas a gente precisa aceitar que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Então, ter fé, não duvidar, no versículo 6, no versículo 7, não duvidar não significa que nós somos capazes de não duvidar.
mas significa que nós devemos ser capazes de nos colocar nas mãos de Deus e esperar que Ele faça o que precisa ser feito. Uma pessoa que compreende esses 3 pontos, de que a aprovação nos conduz à oração, de que a oração, o pedir a Deus, mostra que nós somos dependentes, e de que a afirmação de que Deus dá a todos livremente está ligada à fé, não significa que eu tenho o direito de ordenar que Deus me dê alguma coisa, não, mas está ligada à fé, a se colocar nas mãos de Deus e que Deus faça a vontade dele. Talvez Ele não vai dar aquilo que eu quero, mas aquilo que eu preciso. Quando a gente compreende esses 3 pontos, a gente consegue se livrar de uma doença que está afetando muitas pessoas hoje em dia, que é o egoísmo. Quando a gente entende que Deus está no controle da situação e que o mundo não gira em torno do meu umbigo, não gira em torno de mim, então eu consigo me livrar do egoísmo, do egocentrismo. A confiança e a dependência de Deus impede que nós sejamos jogados de um lado para o outro, como as ondas do mar. Porque a gente sabe em quem a gente está firmado. Porque a gente sabe em quem, onde está a nossa âncora, onde está o nosso porto seguro. A sabedoria de Deus nos livra desse jogo para lá e para cá. Uma pessoa que tenta viver a sua própria vontade, ela está à mercê. Uma hora ela está aqui, outra hora ela está lá, ela não sabe muito bem para onde vai. Mas quando a gente sabe que existe um Deus que está no controle de toda a situação, as circunstâncias da nossa vida não vão nos derrubar tão facilmente, porque a gente sabe que Deus está no controle. E nos versículos finais, 9 até 11, Tiago fala que a sabedoria de Deus nos livra dos preconceitos das posições sociais. Tiago fala do rico e do pobre, e a questão aqui, vale destacar, não está centrada no dinheiro. Não é uma exaltação do pobre, nem uma condenação do rico. Tiago apenas está mostrando a cada um como agir em Cristo e a partir de Cristo. Seja rico ou pobre, existe uma forma de agir a partir de Cristo. Como eu disse, a intenção de Tiago é ensinar as pessoas a viver as suas vidas a partir da sua fé em Cristo. Então ele não está aqui julgando se é certo ser rico, se é certo ser errado. A Bíblia em nenhum momento fala que é errado ser rico, que é o pobre só vai ser salvo. Ele fala da dificuldade que muitos ricos têm, mas não fala que é errado ser rico. Mas enfim, as diferenças sociais sempre existiram na história e vão continuar existindo dentro e fora da comunidade de fé. Na sociedade, a classe social muitas vezes determina o que uma pessoa é, como ela é julgada, onde ela pode frequentar, lugares que ela vai, lugares que ela não vai. Mas aquele que crê em Cristo, na comunidade de fé, não deve ser assim. Aquele que crê em Cristo é irmão. Não importa se ele é rico, se ele é pobre. Todos somos irmãos, indiferente da posição social. Todos frequentam o mesmo espaço, todos vão à casa de Deus e todos são a casa de Deus. Mas ainda assim nós sabemos que dentro do corpo de Cristo existem também essas diferenças. Existem os mais ricos, os mais pobres, os mais necessitados. E Tiago então diz que o humilde deve olhar para a sua dignidade, a posição que lhe foi dada por Cristo. Aquele que é pobre não deve se lamentar pela sua pobreza, não deve achar que é inferior, que é menos porque ele é pobre, mas ele deve olhar para a posição que foi dada a ele a partir de Cristo, a posição de herdeiro de Deus. Em Cristo nós somos herdeiros de Deus, não importa qual é a nossa conta bancária. O fato de ser humilde não nos torna inferior. O fato de alguém ter menos condições financeiras não a torna inferior, não a torna menos importante. Não que ele seja obrigado a se conformar e a permanecer na sua pobreza a vida toda. Mas isso permite que o pobre, o humilde, não se sinta obrigado a ter algo para se sentir alguém. Eu só vou ser gente, eu só vou ser alguém o dia que eu for rico. Não. Nós somos alguém em Deus. Indiferente daquilo que eu tenho no bolso, indiferente daquilo que eu tenho no banco. Eu sou alguém porque eu sou feito à imagem e semelhança de Deus, porque eu sou filho amado de Deus. Então o Tiago está dizendo, olha, aquilo que nós somos não está ligado àquilo que nós temos. Aquele que é humilde, aquele que é pobre, ele não é menos. Ele é tão herdeiro de Deus quanto qualquer outro. E já o rico,
Tiago oriente que ele se lembre de que ele não vai durar para sempre. Ele é passageiro como a flor da erva. O maior erro do rico é acreditar que as suas posses, os seus bens, garantem o seu futuro. Eu lembro daquele texto do agricultor que enche os seus celeiros e tem muitas sementes, então ele constrói celeiros maiores ainda, e agora ele diz que eu posso descansar. E o texto diz: louco, esta noite pedirão a sua alma e o que tem guardado para quem ficará. Então o maior erro do rico, daquele que tem muito, é acreditar que o seu futuro está garantido naquilo que ele tem. Pode até garantir algum conforto nesse mundo, pode garantir alguma tranquilidade, acesso a algumas coisas que outros não têm, mas de nada vale para a eternidade. Na realidade, nem os seus bens e nem a sua vida estão sob o seu controle. Seja rico ou pobre, a nossa vida não está nas nossas mãos, mas Deus está no controle de tudo. Não levar isso a sério significa correr um grande risco de vida. Com isso, Tiago deixa claro que tanto o pobre quanto o rico necessitam da sabedoria de Deus. O fato de você ter mais ou ter menos não significa que você já está autossuficiente na vida. Tanto o rico quanto o pobre necessita da sabedoria de Deus. Se a gente confiar apenas na sabedoria humana, corremos um grande risco de levarmos a nossa vida de maneira errada e terminarmos mal, terminarmos bem ruim. Mas quando a gente entende que a gente precisa da sabedoria divina, então a gente entende que nós somos dependentes de Deus, não importa qual a nossa posição social. Não importa qual a nossa posição social, não importa qual a nossa condição financeira. Nós estamos nas mãos de Deus. Somos dependentes de Deus e Ele está no controle de tudo, inclusive da nossa vida. E para encerrar, fica para nós o questionamento: como nós podemos lidar com as diferenças sociais que existem em nossa vida? Seja você muito rico, seja você muito pobre, esteja você no meio termo, entre o muito rico e o muito pobre. Como a gente pode lidar com as diferenças sociais que a gente vê ao nosso redor? Qual deve ser a nossa posição como cristão? Eu não vou dar uma resposta pronta, não existe uma resposta pronta. Eu acho que todos nós devemos agora nos colocar diante de Deus e pedir a sabedoria que vem dele para responder essa pergunta. E ainda olhando para os versículos 5 a 8, onde ele fala dessa questão de sabedoria, onde ele fala que Deus dá livremente, mas como eu disse, o Deus dar livremente não significa que nós temos o controle de Deus, que Ele vai dar aquilo que nós queremos. E olhando para esses versículos, e olhando para a nossa realidade hoje, num contexto onde muitos líderes religiosos usam o nome de Deus para fazer aquilo que o ser humano quer, como a gente deve reagir diante disso? O que nós podemos dizer a respeito desses líderes que têm usado o nome de Deus e versículos como esse e outros versículos para dizer que não, Deus é obrigado a dar aquilo que nós queremos? Qual deve ser a nossa posição diante disso? Eu gostaria de estimular você a conversar sobre esse texto, sobre o livro de Tiago com seus familiares. Gostaria de mais uma vez estimular que você leia o livro de Tiago, não é um livro tão longo, que você observe aquilo que Tiago nos ensina. Converse com as pessoas que você tem contato, com as pessoas que estão ao seu redor, para que a gente possa entender um pouco mais daquilo que Deus deseja nos ensinar através dessa carta. E repito mais uma vez, se você tiver alguma dúvida, algum comentário, pode compartilhar comigo, com a comunidade no grupo do WhatsApp, pode deixar o comentário aqui nesse vídeo, que na medida do possível a gente vai juntos buscar uma resposta naquilo que Deus permite que a gente consiga responder. E as coisas que talvez nós não vamos conseguir resposta, colocaremos juntos em oração nas mãos de Deus para que Ele nos oriente, para que Ele nos dê sabedoria, para que a gente pelo menos aceite que nem tudo nós vamos ter resposta, mas que Deus está no controle de tudo. Baixe tua cabeça, vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus, obrigado, porque nós não somos autossuficientes, Pai. Obrigado porque nós podemos aprender de Ti também em meio à provação. Também em meio a essa situação que nós estamos vivendo e muitas outras provações que nós temos na nossa vida. O Senhor nos ensina, Pai. O Senhor quer que nós cresçamos
no relacionamento e no conhecimento de Ti. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá aquilo que nós necessitamos. Perdoa-nos quando nós pedimos a Ti ou achamos que podemos exigir de Ti aquilo que não é da Tua vontade. Perdoa-nos quando nós acreditamos que nós somos o centro e que tudo deve servir para que a nossa vontade seja feita. Que nós possamos entender que Tu está no controle, que Tu é o centro e que nós estamos aqui para ser servos, assim como Tiago saúda a comunidade, servo de Jesus Cristo. Pai, que o Teu Santo Espírito entre em nossos corações e nossas mentes agora, para que esse estudo, esse texto possa edificar as nossas vidas, para que nós possamos realmente aprender a como lidar com o nosso irmão, seja ele mais rico ou mais pobre do que nós, como respeitar, como receber o nosso irmão, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos ensine a nos colocarmos cada dia mais aos Teus pés, buscando sabedoria que vem de Ti. Que possamos crescer em Ti, crescer a partir de Ti e crescer contigo, Senhor. Colocamos a nossa comunidade em Tuas mãos, Pai. Coloco a vida desses queridos em Tuas mãos. Abençoe a cada um que tem a sua atividade, o seu trabalho, que mesmo em meio a toda essa situação continua no seu trabalho na terra, no seu trabalho na casa, sua empresa, seu emprego. Que Tu possa guardar a cada um ali onde ele estiver, desse perigo que nós estamos correndo agora e de todos os outros perigos que tentam nos derrubar, que tentam nos afastar de Ti. Guarde a saúde de cada irmão, Pai. Abençoe também a vida dessa família que eu citei lá de Rio do Sul, que passa agora por uma luta, uma grande dor. Que Tu estejas com esses queridos, com esses irmãos também, Senhor. Fortaleça, dê sabedoria a eles também. Entregamos tudo em Tuas mãos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar ainda você a, no sábado, ter o nosso momento de mensagem, de adoração a Deus, naquilo que Ele tem tocado ao meu coração, para que eu possa tocar o coração de vocês, para que Ele possa tocar o coração de vocês através de mim. Todo sábado, então, nós temos um vídeo com uma mensagem que Deus tem para nós para a semana. Me despeço com um forte abraço, Deus nos abençoe. Amém.